E aí, pessoal, tudo bem? Eu acabei de subir esse vídeo aqui, ninguém é obrigado a tomar vacina, oi? E agora a Natália, ela teve um problema com a internet dela, e eu vou aproveitar esses 19 minutos que eu tenho até a aula do Leandro, e eu quero fazer uma segunda parte. Na verdade, uma prévia da segunda parte. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês a imagem que eu tenho da China, porque depois a gente vai chegar na segunda parte do vídeo anterior, em que a gente fala sobre a vacina, mas muita gente está com medo de tomar vacina porque está com medo da China, porque a China tem sido constantemente usada como espantalho. Espantalho é aquele negócio que a gente usa para você ter medo. Então, para você acreditar no meu Deus, eu preciso que você também acredite no diabo. E eu preciso que você acredite que o diabo, ele quer te perseguir, ele quer te fazer mal. E ele quer te possuir, ele quer te endemoniar. Quando você acredita no diabo, aí você passa a precisar de Deus. Porque ele vai ser o Deus que vai exorcizar você do demônio e vai te levar para a luz. Ele te leva para a luz. É muito difícil te convencer de uma religião que só tem o bem. Então eu preciso do yin e do yang, eu preciso do positivo e do negativo, eu preciso do bem e do mal. Então, para te vender a cura, que é a salvação, que é você votar em mim, acreditar que eu quero o Brasil acima de tudo, com Deus acima de todos, se todo mundo convém que a gente quer o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, aí a gente não tem inimigo. E se não tem inimigo, não precisa de força. E se não precisa de força, não precisa de concessão de força e aceitação de plenos poderes, sem questionamento das coisas que andam acontecendo. Então eu preciso de um espantalho. Esse espantalho ele tem que ser ou STF, ou PT, eu preciso de alguma coisa que você tenha medo. E nesse ponto a China, porque o PT ninguém lembra mais. Quem tem medo do PT hoje em dia? Ninguém tem medo. Então a gente usa o STF para justificar as coisas que eu não posso fazer, e a culpa é do STF que eu não faço, aí tá ok? E aí eu coloco a China, que é esse mal desesperador que vem para arrasar com a gente. No próximo vídeo eu quero falar, porque eu não vou ter tempo de falar tudo isso daqui agora, eu vou falar desse pensamento aí que a gente tem de que a China ela criou o vírus para depois vender a vacina e como se não bastasse ela quer lascar todo mundo com a vacina. No imaginário conspiracionista, o Covid ele foi feito em um laboratório, ele foi espalhado pelo mundo, e aí eu estou desenvolvendo uma vacina que a hora que você tomar você vai ter autismo, e aí eu termino de ferrar o seu país inteiro e eu domino o mundo. E eu entendo o quanto esse tipo de narrativa pode ser assustador e pode deixar todo mundo cabreiro aí com medo de tomar esse remédio. Mas, em primeiro lugar, eu quero, já que você está sendo constantemente, regularmente, religiosamente bombardeado com a visão de uma China maquiavélica, desgraçada, que quer acabar com o teu país e que por isso você precisa votar em alguém para te salvar desse negócio aí, desse monstro, porque o Trump e o Bolsonaro que estão basicamente usando a mesma estratégia e a mesma empresa para conseguirem se eleger e se reelegerem, eles precisam fazer você ter muito medo deles. Agora, quem é a China de verdade hoje? Se não um país que tem gente pra caramba e que foi eu tô com medo de lembrar do conto de Grimm errado. Será que é Gata Borralheira? Será que é Cinderela? Será que é... Bom, já que não tem uma história, então eu vou inventar uma. Eu vou inventar uma história onde você tinha um pai que era dono de um restaurante. Sabe o Kung Fu Panda? Pensa naquele piruzão lá que ele tinha um lamenhar. Pensa aquela sopa com macarrão deliciosa. Imagina que aquele cara lá, ele tinha 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. Só que ele era meio tonto e ele amava todos os filhos da mesma forma e ele distribuía as tarefas para todos os filhos, mas ele não via como é que esses filhos eles interagiam entre si. E aí, na Bíblia não tem aqueles 12 filhos de Jacó em que José era o preferido, mas ele também acabou sendo esculachado? Vamos pensar nisso, só que não vamos pensar assim que ele era o favorito. Ele foi meramente o esculachado. Imagina que eram todos filhos, herdeiros do dono do restaurante, e cada um tinha sua missão ali. Só que faltou observação por parte do pai. Faltou observação por parte do pai no sentido de cada filho vai ter que dar conta da sua função e eu vou ver quem está realizando a sua função. E eu não vou deixar que vocês se unam para explorar outros. Ou seja, não vai ter 10 irmãos querendo sacanear o José. Não vai ter 5 irmãos brigando com outros 6 irmãos para tentar, né, um grupo explorar o outro ali. Cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Não houve isso. E aí o que aconteceu?
Cada um fazia o seu trabalho, mas aquilo que era realmente desagradável, começaram a empurrar pro mais novo. Começaram a empurrar pro mais novo, que na verdade é o mais velho, mas vamos colocar aqui que é o mais novo nessa história. Então é o meu trabalho limpar o chão. E aí eu dou um cascudo e falo, limpa o chão lá pra mim. E aí ele vai lá e limpa o chão lá pra mim. O outro ele tinha que esticar a massa. Aí ele dá um cascudo no outro e fala, estica a massa aí pra mim. Ou seja, o que o mundo inteiro fez? Começou a delegar funções pra esse irmão que era meio tonto e que aceitava tudo. Então eu pedia pro cara esticar a massa pra mim, e aí eu dava um pedacinho de massa e falava, toma, faz aí um negócio pra você. Esfrega o chão. Aí o cara ia e esfregava o chão, e eu dava, sei lá, um pedaço de camabocô pra ele. Muito barato mesmo. E aí o que você fez? O que aconteceu com 10 irmãos ali? Eles se acomodaram. Por quê? Porque eles encontraram alguém que fazia o trabalho pra eles. Alguém que fazia o trabalho sujo. O cara lavava o chão, esticava a massa, cortava a massa. Depois ele esfregava o fogão, esfregava a parede de gordura e no final ele lavava a louça. Então todo aquele trabalho que era para ser dividido, ele foi sendo empurrado. Aí o velho morreu, o dono do restaurante morreu. E aí esse restaurante precisava ser passado para alguém. E aí todo mundo quis a sua parte do restaurante. Todo mundo quis o seu pedaço do restaurante. E aí o chinês falou, pro meu pai eu trabalhava. O irmão, o desprezado, ele falou assim, pro meu pai eu trabalhava, para vocês agora eu não trabalho mais. Os 9 falaram assim, foda-se você, a gente vai tocar o restaurante sem você. Estica a massa aí pra gente, e você lava o chão, e você prepara a sopa, e você desengordura ali o fogão, e você conversa com os clientes, e você cobra os clientes, e você faz a compra, e você calcula os impostos e paga os impostos. E aí todo mundo, um olhou pro outro e falou, puta, não lembro como que faz. E agora que eu não lembro como que faz? Como que eu faço? Aquele cara que ficou trabalhando, fazendo favores, sendo obrigado, levando cascudo e sendo muito mal remunerado, ele tomou conta do restaurante inteiro. Foi isso que eu fiz com alguns colegas de trabalho na época que eu era extremamente competitivo no Japão. Quando eu entrava numa linha, eu queria avidamente descobrir tudo. E às vezes eu descobria coisas que iam além do conhecimento da pessoa que trabalhava naquele lugar. E aí eu arrumava treta. Eu tô contando meus podres aqui pra você. E aí eu arrumava treta. E quando eu arrumava treta, eu deixava evidente que eu era a pessoa que mais conhecia ali. E aí eu era colocado como líder. Eu fui uma pessoa muito ruim. Eu prejudiquei muita gente. Muita gente me odiava, muita gente que me vê na rua no Japão não vai ter interesse nenhum em conversar comigo. E eu entendo que a pessoa tem total direito de não ir com a minha cara. Tô contando, assim, desabafando podres da minha vida com vocês. Ainda assim, o fato das pessoas elas terem delegado para mim trabalhos que eu ia lá e fazia me qualificou. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa te explora no sentido de obrigar você, forçar você a fazer alguma coisa, você aprende aquilo. E se você perde essa habilidade de fazer isso, aí você quebra uma cadeia que é extremamente importante para você. Por que eu estou contando essa história nesse tom e indo nesse direcionamento? Porque hoje, se você quiser parar de comprar dispositivos eletrônicos da China, você não consegue. Por quê? Porque a gente não faz. A gente não faz dispositivos eletrônicos com a mesma capacidade, com a mesma eficiência, com a mesma velocidade para atender toda essa demanda. Então, ele abria massa para 500 pessoas. Aí eu lembro ainda como que abre massa, mas a hora que eu vou trabalhar, eu trabalho duro, como eu estou sem prática, eu faço para 20 pessoas. E aí eu tenho 480 esperando na porta do restaurante, querendo comer macarrão e eu não consigo atender. Então, quando você diz assim, a gente não vai mais importar camiseta, a gente não vai importar mais lenço, a gente não vai importar mais seringa, a gente não vai importar mais agulha, a gente não vai importar mais... Quando você fala que você não vai importar mais memória, que você não vai importar mais cartão, se você para de importar as coisas da China, você não funciona, porque no Brasil a gente não tem indústria, não tem tecnologia, não tem eficiência, não tem eficácia para produzir o que a China produz. A gente está completamente dependente deles. E aí, o que a China quer em troca? Ela quer commodities. Planta arroz, faz carne, planta vaca. Né? Plantar vaca é ótimo, a gente faz isso no BDO. Planta vaca que eu quero carne, compra vaca que eu quero carne. O que acontece? O cara que produz arroz,
ele está vendendo 9 quilos de arroz para a China para cada quilo que ele vende para o Brasil. O dia que a China chegar para ele e falar assim, não estou afim do seu arroz, mas não, o produtor ele vai falar, vou vender então no mercado interno. Aí ele vai oferecer 200 quilos de arroz para cada família brasileira. A família brasileira vai querer comprar 200 quilos de arroz? Não. Ela vai falar, se você quiser eu pago R$1 nesses 5 quilos aí. Se não quiser, vende para outra pessoa. Então a gente tem uma dupla necessidade da China, que é a de comprar o que eles produzem e de vender o que eles compram. E se a gente parar de vender e se a gente parar de comprar, a gente não é eles que se lascam, é a gente. Por que o Napoleão se ferrou na Europa quando ele tentou isolar a Inglaterra? Porque o que Napoleão fez já que eu não consigo dar conta de vencer a Inglaterra, já que eu não consigo navios para vencer a marinha inglesa, e já que eu não consigo invadir lá, eu vou matar os caras de fome. O que o Napoleão fez? Ele impediu, ele fez um bloqueio continental e falou, ninguém negocia com a Inglaterra mais. Só que a Inglaterra ela vivia sem a Europa não vivia sem a Inglaterra, e o Napoleão se lascou. Hoje, se você falar assim, galera, para de comprar da China e para de vender para a China, a gente morre de fome, a gente morre sem bens gerais. A China morre de fome, talvez. O negócio ele tá realmente feio para a China lá em relação à dependência, só que eles já estão trabalhando severamente nisso. E eles vão alcançar a independência. Eles vão alcançar a independência porque eles são comunistas? Eles vão alcançar a independência porque eles são maquiavélicos? Eles vão alcançar a independência porque eles querem destruir o Brasil? Não, eles vão alcançar a independência porque eles querem autonomia como nação. E eles estão buscando o que é melhor para eles, que era o que a gente deveria estar fazendo aqui também. E não estamos. Então, a gente delegou produção para a China durante muito tempo porque era muito mais barato a gente comprar pronto do que fazer. E não houve interesse da nossa população. As famílias mais ricas do Brasil, elas são do agronegócio. Para a família do agronegócio, não interessa. Não interessa o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Quanto menos você vender, melhor. As montadoras, elas querem importar partes e só montar aqui para vender. Tudo que for importado é melhor. É melhor. Quando você olha para os interesses financeiros do status quo do mundo, é muito melhor deixar o Brasil como um produtor de commodities e não permitir que ele cresça. E para impedir que ele cresça, o que você faz? Você sucateia a educação para que mesmo que as pessoas queiram fazer um desenvolvimento tecnológico, elas não encontrem meios de fazer isso. Porque aí o investidor que pensa, que passa pela cabeça dele fazer investimento tecnológico aqui no Brasil, ele também não vai encontrar mão de obra qualificada e ele vai encontrar uma taxação que não convém para ele desenvolver esse tipo de trabalho aqui. É tudo resultado de interesses, são interesses que geram políticas. Então é todo um conjunto de coisas que faz com que você dependa completamente da China. E não adianta você ficar com raiva de ser pobre, não adianta aqueles irmãos que passaram 3 décadas dando chibatada no irmão mais novo, obrigando ele a fazer a massa, obrigando ele a lavar o chão, obrigando ele a fazer as compras, obrigando eles a atender os clientes, a lavar a louça e a pagar os impostos. Não adianta você chegar para esse cara agora e falar, é culpa sua que eu não sei fazer nada. Não é culpa do cara que a gente não sabe. Não é culpa da China que a gente não sabe fazer nada aqui. E não é culpa da China que eles compram 90% da produção das grandes famílias ricas que detêm toda a terra nesse país. Também não é culpa da China. Foi o que nós permitimos que nós mesmos fizéssemos com o nosso país. Então toda vez que você fala que você odeia a China pelo que ela está fazendo com o mundo e com o Brasil, na verdade você odeia os seus irmãos que ficaram usando a China de escravo nas últimas 3, 4 décadas. Você está vendo como o negócio é muito mais complexo do que aquele político fala para você? E ele fala, o Brasil só não está onde está porque existe interesse da China de destruir inteiro. Será que existe de verdade interesse da China em te destruir? Ou ela quer você bem para comprar tudo que ela vende e ela quer você bem para produzir tudo que ela compra? Porque assim, você gosta de fazer cerveja? Eu duvido que você goste de fazer cerveja no jogo. Aí o que você faz? Você tem os seus nodes lá de milho, de batata, de trigo. O que você faz? Você coloca no mercado. Quando você coloca no mercado, o que o Life Skiller faz? Ele vai lá e compra tudo de você. Aí a hora que você vai grindar, seus trabalhadores estão com fome. O que você faz? Você entra no mercado e compra cerveja. O que a China está fazendo com você?
que a China está fazendo com você? Você está vendendo todo o seu trigo, todo o seu milho, toda a sua batata para ela está processando e está devolvendo de volta uma coisa que você quer pronta porque você está grindando. Aí porque você não sabe fazer cerveja, você fala esse chinês desgraçado que enriquece as minhas custas e que quer o mal para o meu país. Não, nunca ninguém te proibiu de fazer cerveja no jogo. Então não é porque todo mundo está querendo comprar cerveja agora que o preço da cerveja disparou e que tem um monte de trigo para vender no mercado e o preço está sucateado. Não é porque o negócio está desse jeito que você tem que ter raiva do lifeskiller que está lá trabalhando na dele. Entende como funciona? Que a raiva da China, na verdade, é uma inveja, é um ciúme da eficiência, da eficácia, do esforço e da produtividade que eles têm e que a gente não tem. Toda vez que você ouve alguém falando que odeia a China, ela odeia a nossa incompetência e a nossa improdutividade. Aí no próximo capítulo, quer dizer, no próximo vídeo aqui, a gente vai falar o que é que a China ganharia fazendo um vírus para matar um monte de gente que vende a comida para ela e que compra tudo que ela produz. Por que a China faria isso? A gente vai tentar adivinhar, tentar especular a imbecilidade desse pensamento no próximo vídeo. Espero que seja útil, que proporcione reflexões. Não quero ser o dono da verdade. Eu quero que vocês peguem tudo aquilo que eu falo, somem ao repertório de vocês e que vocês reflitam e que pensem por si. Por hora é isso. Grande abraço.